Eu respondo uma por uma ou vou... Pode, porque são perguntas, eu acho que são perguntas com temas um pouco distintos, eu acho que facilita, professora. Luiz, é o seguinte, é muito importante. Bom, a crítica de Marx, a filosofia da época, é o trabalho da vida dele, da vida toda dele. Então, ao mesmo tempo em que ele faz o acerto de contas, digamos assim, com a filosofia idealista, né, alemã, de Hegel, principalmente, por sorte, ele teve a formação hegeliana, porque o próprio Engels, numa carta que ele escreve ao Conrad Schmitt, e se você tiver a oportunidade de ler só essa carta, você pode pegar na internet, porque essa carta deve ser muito divulgada, ela é uma carta bem famosa. Eu tenho aqui neste livro, mas eu tenho vários outros livros aqui que tem essa carta publicada, tem até um que o Florestan Fernandes fez a abertura, que é também dessa carta. Nessa carta, Conrad Schmitt, Engels sintetiza, né, a crítica à filosofia alemã que ele e Marx fizeram. Isso se você não quiser ler a Ideologia Alemã, que é um livrão enorme. Mas essa carta dá conta. Por quê? O que ele vai dizer? Veja só. Estou tentando achar aqui a carta. Achei. Carta de 12 de março de 1895. Bom, o que era a filosofia clássica alemã, né? Ela era o máximo que a filosofia mundial tinha chegado naquele momento. Esse é o importante. O problema é que as outras tradições filosóficas nem sequer alcançaram a filosofia clássica alemã. Tanto que o Marx termina essa carta com Conrad Schmitt e fala assim: o problema de todos esses economistas de hoje em dia, de todos esses ingleses, de todos esses pensadores, é que eles nunca leram Hegel. Ou seja, por sorte o Marx foi hegeliano, digamos assim, na sua infância, né, na sua juventude, e ele pôde transcender o Hegel. Mas o que é transcender? Transcender é ultrapassar, mas não é ultrapassar negando simplesmente, é negando e incorporando. Em alemão eles falam Aufhebung, que é negar e incorporar. Então, o Marx ele incorpora a dialética de Hegel, que é fundamental. Ele incorpora a historicidade de Hegel, que é fundamental. Mas ele transcende, ele ultrapassa o Hegel, ele nega o Hegel no idealismo. Por quê? Para o Hegel, o mundo, ele não era só o reflexo da ideia. Hegel não era um sujeito tão basiquinho, não era Platão, né? Não era uma coisa tão basiquinha assim. O mundo era o resultado de um permanente desenvolvimento dialético da ideia. A ideia, que poderia ser Deus, ou poderia ser o espírito absoluto, mas era, no final das contas, era Deus, né? Era alguém que era a ideia, que era o saber, o conhecer o todo. Esse alguém, ele vai se colocando no mundo, ele vai se fazendo material no mundo. Aí o mundo tem o seu próprio desenvolvimento material, através do trabalho. Olha outra coisa que Marx recupera do Hegel. O trabalho é fundamental, é o trabalho humano que nos faz humano, é o trabalho humano que nos dá consciência, é o trabalho humano que nos permite ser um ser completo. No entanto, não é o trabalho alienado do capitalismo, não vamos confundir, né? Que o próprio Marx vai dizer depois, falou, no capitalismo, o trabalho, ele perdeu todas as suas características humanas, ele virou um trabalho puramente animal. Ele não é um trabalho humano. Mas o Hegel, ele diz, através do seu próprio trabalho, os seres humanos, eles desenvolvem o mundo, e isso passa para a ideia. E aí a ideia, ela se coloca novamente no mundo através das revoluções ideais. Então, para o Hegel, todo o acontecimento histórico da humanidade,
é um desenvolvimento dialético, no entanto, é um desenvolvimento que parte da ideia e não parte do ser concreto. Aí o Marx vai dizer, Hegel, meu filho não, né, porque ele já tinha até morrido, mas Hegel, meu velho, isso que você falou é a forma com que o pensamento apreende o real, mas não é a forma como o real se desenvolve. Quer dizer, o mundo se desenvolve, quer a gente pense ou não. O mundo é mundo, o mundo vai acabar em incêndio da floresta amazônica por ação dos seres humanos, quer a gente fique gritando que não é para acontecer. É isso que o Marx transcende no Hegel, tá certo? Bom, contra a Igreja Católica, não é só contra a Igreja Católica, ele é contra todo tipo de religião, porque toda religião é uma alienação. Mas ele não é contra porque eu não gosto, porque o padre é mau, porque o bispo é corrupto, que era, e muitos são. Mas ele é contra porque ele entende que no processo de consciência do ser humano, enquanto o ser humano for alienado, ou seja, enquanto o trabalho humano não voltar a ser o trabalho que nos faz bem, que nos faz ser humano, nós buscamos numa coisa sobrenatural o espectro da felicidade, o espectro do bem, ou a explicação para as nossas mazelas. Então, uma tribo de índio, por exemplo, ele tem suas divindades, mas o Marx vai explicar por que uma tribo de índio tem suas divindades. Porque a tribo de índio não consegue explicar por que chove, por que cai raio, por que a planta cresce. Bom, na medida em que os seres humanos vão desenvolvendo a ciência, essas divindades elas vão sendo ultrapassadas. Nós sabemos disso. Né? O Deus católico, o Deus judeu, o Deus muçulmano, ele não é o Deus que faz chover, se bem que hoje em dia muita gente ainda acha que é o Deus que faz chover e tal. Mas a gente já sabe o que faz chover, né? Não é Deus. Mas quando a gente vai explicando cientificamente determinadas coisas, ao mesmo tempo, outras coisas continuam misteriosas para a gente. Como, por exemplo, a nossa infelicidade no trabalho. Mas ao invés de dizer que a nossa infelicidade no trabalho, o trabalho não nos faz humano, o trabalho é alienante, o trabalho é brutal, ao invés de dizer o que faz isso é o capitalismo, e o capitalismo não é uma construção de Deus, é uma construção dos seres humanos, portanto, dá para superar, ao invés de dizer isso, a gente diz só Jesus na causa. É mais fácil. Também dá mais tranquilidade. Mas não muda. Então, ele é contra a religião. Mas ele respeita as religiões. Por quê? Ele vai dizer, enquanto existir opressão, enquanto o ser humano não emancipar-se das suas próprias barbáries, das suas próprias construções sociais alienantes, enquanto o ser humano não ultrapassar a sua própria construção, ele vai continuar construindo deuses. Vai. Aí, quando a crise fica terrível, como agora, aí que Deus toma conta de tudo. Quanto mais terrível fica a crise, mais o sobrenatural recai sobre nós. Marx está certíssimo, no meu entender, que sou ateia, mas muitos de vocês, que provavelmente não são, vão dizer, professora, que decepção. Sinto muito. Mas eu acho que é isso. Ele não é que ele não tinha raiva da Igreja Católica, não. Se bem que tinha também, né? Mas não só da Igreja Católica. Ele era de origem judia e judaica e vivia falando mal de Deus.